E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Amanda Souza, do jobnocafofo.com. Seja muito bem-vindo ao meu Cafofo. Caso você não me conheça, muito prazer. Eu ia falar senta, pega a pipoca, mas é bom falar assim: senta, pega o caderno, a caneta para você escrever, porque o vídeo de hoje é uma aula incrível, completa, sobre como definir o seu avatar ideal. Porque recentemente eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas falando que não sabem o que é avatar, que não sabem definir o avatar, que não sabem definir o nicho, que não conseguem vender. E uma das coisas por que você não consegue vender, talvez seja porque você não definiu muito bem o seu avatar. Esse Job no Cafofo está muito chique nesse mês de novembro, ou dezembro. A louca, né? Já quer voltar no tempo. Então eu fiz uma aula completa realmente no PowerPoint aqui no computador. Olha só que evolução desse canal, não é mesmo? Então vamos aqui para a tela do meu computador para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Então agora vamos colocar o meu óculos. Juliana, ninguém sai. Meu óculos. Meu óculos, meu óculos, ninguém sai. Meu óculos. Juliana, você viu meu óculos? Como definir o meu público-alvo e criar um avatar certeiro, aquele ó que você não dá um soco nele, mas você acerta de verdade ele e vende bastante. O que é público-alvo? Primeiro eu vou falar o que é um público-alvo, o que é um avatar, para depois a gente entender como é que a gente vai criar um. O público-alvo ele abrange um grande número de pessoas. A gente pode definir o público-alvo por educação, classe social, gênero, idade, nacionalidade, localização, profissão. Ele não é específico como o avatar é, tá bom? Então, um exemplo de público-alvo seria homens e mulheres de 18 a 35 anos que estão desempregados procurando uma oportunidade de trabalhar em casa. Esse é o meu público-alvo. Agora, o que é uma persona barra avatar? Persona. Eu, Amanda, defino que persona e avatar são a mesma coisa. Então, caso eu falar persona ou avatar nesse vídeo, você vai saber que é a mesma coisa, tá? É porque muita gente fala que persona é uma coisa, avatar é outra, público-alvo é outro, fica aquela confusão. Então eu defino como público-alvo sendo algo mais abrangente, que abrange um número maior de pessoas, e uma persona ou um avatar é o seu cliente ideal. E o cliente ideal a gente define por nome, por sexo, por idade, classe social, nacionalidade, localização, escolaridade, profissão, gostos pessoais, valores morais, personalidade. Então, o seu cliente ideal tem mais, né, características. Então, a gente pode definir o público-alvo como algo mais abrangente e o avatar como mais específico, tá? Você pode ser o seu avatar ideal, né? A personificação do seu avatar. A persona viva que a gente fala, né? Por exemplo, é só um exemplo, tá? Não quer dizer que tudo isso aqui, todas as informações são verdadeiras. Eu, Amanda, 23 anos, classe média, brasileira, solteira, graduada, trabalho com CLT, mas eu vi que isso não é o que eu quero fazer da minha vida. Eu gosto de viajar, eu quero ter tempo livre para a família, eu quero construir uma família e dar estabilidade financeira para ela. E eu tenho medo de investir e não dar retorno. Então, o que eu coloquei aqui no público-alvo? Homens e mulheres de 18 a 35 anos. O avatar já é a Amanda, de 23 anos, da classe média, ela é brasileira, ela faz isso, faz aquilo, ela tem medo disso, ela tem o desejo disso, entendeu? Então, o público-alvo é algo mais abrangente. E eu coloquei aqui uma imagem para você ver aqui do Rock Content. A persona, aqui ele colocou, né? Casado, gosta de passar tempo livre com a família, frequenta shows de jazz e blues, está conectado em todas as redes sociais. Então aqui você pode ver definição específica, detalhes sobre hábitos e trabalho, personagem específico, consumidor ideal. Então, o avatar, você cria um personagem, é como se fosse você mesmo. E se você é a persona do seu público-alvo, do seu nicho, melhor ainda, sabe? Porque você vai estar sendo você mesmo. E aqui a gente vê no público-alvo que é uma definição mais ampla, não fala sobre hábitos, não se refere a alguém específico, e são pessoas que podem querer o seu produto. Já a persona é aquele cliente ideal, é aquela pessoa que você fala, ele sim vai comprar o meu produto. Próximo. Por que definir o público-alvo e o avatar? Faz com que o seu conteúdo seja mais direcionado e muito mais útil para as pessoas. Por que a gente deve definir o público-alvo também? Porque a comunicação ela vai ser mais direta, ela vai ser um a um. Amanda, eu sei que eu tenho 17 mil inscritos no meu canal. Mas eu estou falando com uma pessoa de cada vez. É tipo Deus, sabe? Tipo, ele se importa com todo mundo, mas ele faz
questão de ser específico com cada um. Então eu estou sendo específica com você, né? Eu tô falando como se eu estivesse falando para uma pessoa só, mas eu sei que tem 17 mil pessoas inscritas no meu canal. Eu sei que você está amando esse conteúdo incrível e completo sobre público-alvo e avatar, então você já pode deixar um pause aí nesse vídeo e dar um like, tá bom? E se você não é inscrito no canal, pode se inscrever aqui embaixo também, no botãozinho vermelho inscreva-se. E aí você pode ativar o sininho também para você receber as notificações e nananana. Porque é de graça, não é mesmo? Aqui nesse canal a gente passa conteúdo de graça e de muito valor. A definição do público-alvo também vai ajudar você a traçar uma estratégia de marketing e argumentos na hora da sua copy. Copywriting é um dos elementos mais importantes no marketing digital. É como você fala com o seu cliente. Então, quando você conhece o seu cliente, você sabe como se direcionar a ele, você sabe como conversar com ele. Eu sei que o meu público-alvo são jovens empreendedores, né? Eu, Amanda, falando. Então eu sei que eu posso falar alguma gíria ou outra, sabe? Eu sei que eu posso ser eu mesma, e eu estou sendo eu mesma aqui nos vídeos, né? Vocês sabem que eu sou eu mesma. Como eu sou a personificação viva do meu público-alvo, e eu sei quem é o meu avatar, então eu sei como me comunicar com ele. É o que eu sempre falo. Não adianta você, por exemplo, ter um público-alvo idoso e falar gírias, e falar sobre memes com o povo idoso, sabe? Eles não vão entender. Então, assim, você precisa saber o seu público-alvo, precisa definir o seu avatar para você ter uma copyright, para você ter uma persuasão melhor. Ele também permite que você segmente anúncios e aumente as chances da sua conversão. Quando você sabe coisas específicas do seu público-alvo, do seu avatar, lá na hora de fazer os anúncios, lá na frente, pode te ajudar a fazer anúncio, tá? Pode colocar lá no Facebook. Tal pessoa, de tal idade, tal sexo, tal escolaridade. Então ajuda você a fazer anúncios também. E quanto mais afunilado, melhor. É o que eu sempre falo. O topo do funil é o público-alvo. Quanto mais for afunilado, melhor, porque lá vai ser o seu avatar. Lá vai ser a pessoa ideal que vai comprar o seu produto. E aí eu coloquei aqui, é melhor ter uma multidão de pessoas te seguindo e nenhuma comprar de você, ou você ter um grupo pequeno de pessoas que realmente são engajados e que são potenciais clientes de comprar o seu produto. Pense nisso. Como agora então definir o público-alvo e o seu avatar? Antes de definir o avatar, defina o público-alvo. É importante saber essa diferença entre público-alvo e avatar. Então, defina, por exemplo, pessoas que gostam de maquiagem. Vai ser o meu público-alvo, certo? Vai ser o meu nicho. E você não vai definir na base do eu acho, do achismo, né? Eu acho que o meu público-alvo é tal. Eu acho que o meu avatar, ele gosta disso, 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 e ele tem medo disso. Não, gente, não é na base do achismo, é na base da procura mesmo, da pesquisa, né? Então, se você já tem um público-alvo, faça uma entrevista, faça um formulário, converse com cada um e faça algumas perguntas base. Algumas perguntas eu vou colocar nos próximos slides, tá? Então, espera aí um pouquinho. E quanto mais você souber do seu público, melhor. Quanto mais informações você arrancar das pessoas que te seguem, ou das pessoas que não te seguem, mas são seu público-alvo, melhor pra você, na sua comunicação, melhor pra você, em tudo. Então tá, se você tem um público, você vai fazer algumas perguntas base, que eu vou falar daqui a pouco. E se você não tem cliente, se você não tem ainda a sua base de pessoas te seguindo, então você vai escolher o seu nicho, certo? Você vai interagir com as pessoas e você vai perguntar as dores dela, os sonhos, os medos, as paixões, tudo referente ao seu nicho, tá? Então o que você vai fazer? Vai entrar em grupos do Facebook, porque lá estão as pessoas mais engajadas. Atualmente, eu não costumo mais fazer publicações de vendas no Facebook, né? Em grupos do Facebook. Antigamente a gente fazia muito isso e tem pessoas que ainda fazem achando que vai dar certo, achando que vai vender. Pode até fazer vendas, né? Uma pingada ali, outra pingada ali, mas não é aquele negócio consistente. Então a gente vai usar grupos no Facebook para saber mais sobre o nosso cliente. Lá as pessoas conversam, interagem, lá elas falam quais são os medos dela referente a tal assunto de maquiagem, por exemplo. Lá elas falam as inseguranças que elas têm sobre a pele. Então dá para você saber especificamente tudo sobre o seu público-alvo nos grupos do Facebook, porque lá as pessoas falam mesmo. Outra ferramenta que dá para você utilizar é o Audience Insights, que é do Facebook. Eu vou clicar aqui para você ver. Daí você vai colocar aqui todos no Facebook. E você vai tirar aqui, né, Estados Unidos, porque nós não estamos nos Estados Unidos, e vai colocar Brasil. Pode colocar os interesses, então eu posso colocar aqui marketing digital, que é o meu interesse. Não, vamos colocar maquiagem, né, pra fugir do óbvio aqui. Só nessas situações aqui, né, Brasil e maquiagem,
eu já posso ver que 94% de todo o Facebook se interessa por maquiagem, só 6%. Então o que eu posso concluir só dessa pequena informação? Que eu vou direcionar a minha comunicação somente para as mulheres, né? Os homens são a exceção, a gente não trabalha com exceção. Então a gente vai focar o nosso público-alvo, a gente vai focar a nossa comunicação nas mulheres. Podemos ver também que 40% dessas mulheres são casadas, 32% estão solteiras, 64% fizeram faculdade, 33% ensino médio. E aqui você pode ver que 16% trabalha com vendas. Então aqui você tem no Facebook Insights informações mais detalhadas sobre o seu público-alvo. E aí você vai pegar todas essas informações, tá? Você vai preencher aqui também, né? Conexões, páginas. Aqui você vê também quais são as páginas que essas mulheres curtem. Salão de beleza, causa, elas curtem loja de roupas femininas, esmalteria, Meu Querido, Marley e Eu, Buscofem, enfim. São pequenas coisinhas, pequenas informações que lá na frente você pode construir no seu argumento de vendas, no seu argumento de copy, de artigo, de vídeo, sabe? Uma outra ferramenta que dá para você usar é o Ubersuggest. O Ubersuggest é um pesquisador de palavras-chave. Deixa eu voltar aqui. Eu amo essa ferramenta, eu utilizo sempre para fazer meus vídeos, para fazer meus artigos. Aqui dá para você inserir uma palavra-chave. Vou colocar aqui maquiagem e vou buscar. Tenho outras milhões de ferramentas aqui dentro, né, do Ubersuggest. Ele é do Neil Patel, que é um grande empreendedor digital lá nos Estados Unidos. E aqui dá para você ver volume de busca, a dificuldade de SEO para ranquear essa palavra-chave. Aqui dá para você ter outras ideias de palavras-chave que o seu nicho procura, que o seu público-alvo procura. Dá para ver também sites aqui, né, os seus concorrentes, ideias de conteúdo, ideias de palavra-chave, enfim, dá para você ter bastante ideias aqui para pegar essas informações do seu público-alvo também. Um outro lugar que dá para você pesquisar bastante sobre o seu público-alvo é no YouTube e no Google. Então você entra lá no YouTube, entra no Google e pesquisa a palavra-chave do seu nicho, certo? Maquiagem no Google, maquiagem no YouTube. Quais são os principais canais, quais são os principais blogs que falam sobre esse assunto? Leia o que essas pessoas estão fazendo, falando. Leia os comentários também dessas pessoas que seguem, porque se você não tem cliente, se você não tem audiência, é bem provável que essas pessoas sejam o seu potencial cliente. Aí agora chegamos nas perguntas para definir o seu avatar. Eu separei aqui em demográficas, pessoal e conteúdo. Então são 3 partes aí que dá para você fazer essas perguntas. Você pode adicionar mais perguntas se você quiser, ou se você quiser, você não precisa responder todas elas. Mas, como eu disse, quanto mais melhor, quanto mais informação melhor. Então, perguntas demográficas que você pode colher do seu público-alvo. Gênero, idade, estado civil, cidade, escolaridade, cargo no trabalho. Às vezes essa informação pode ser útil para você ou não. Qual é o tamanho da empresa que essa pessoa trabalha, ou se ela é empregada ou não. Qual é a renda média que essa pessoa tem? Pessoal, como é a sua rotina? Quais são as suas principais responsabilidades? Quais são os seus principais objetivos? Qual a sua estratégia? Qual a sua trajetória profissional? Para você, o que é ser bem-sucedido no seu trabalho? Quais são os seus maiores desafios no seu trabalho? O que sua família, amigos, cônjuge, filhos dizem? Essa pergunta é interessante, porque você vai saber o que as pessoas escutam sobre o nicho, né? Por exemplo, eu escuto que eu nunca vou dar certo no meu trabalho digital porque isso não funciona. Então, o meu público-alvo escuta isso. Então, você pode usar esse argumento na sua copy, lá no seu vídeo, lá no seu artigo. O que você ouve na rádio, ou na TV, ou na internet? Que tipo de música você ouve? O que você ouve que te deixa feliz e triste? E aqui tem muitas outras perguntas aqui. Eu não vou ler cada uma delas para você, porque você pode baixar esse PDF aqui. PDF não, PowerPoint. E consultar sempre, não só consultar, mas também praticar, né? Fazer essas perguntas para o seu público-alvo ou ir buscar essas respostas. Caso você não tenha uma base de clientes, você pode buscar essas respostas lá nos seus concorrentes também. Aqui tem mais perguntas pessoais. E conteúdo também é importante. Em quais redes sociais você está presente? É importante saber onde o seu público-alvo está presente, porque daí você vai saber aonde você tem que direcionar o seu foco na criação de conteúdo, tá? Como você aprende novas habilidades e informações para o seu trabalho? É cursos online? É workshops presenciais? E aqui estão mais perguntas aqui.
Depois que você fizer essas perguntas, vai analisar os dados do seu avatar. Você leu tudo o que você coletou e aí você vai separar as respostas parecidas e vai compor o seu avatar. Então, depois que você coletou todas essas respostas, coloca lá numa planilha, coloca num documento do Word, coloca, sei lá, onde você acha melhor, você vai separar as respostas que são mais parecidas. Por exemplo, pessoas que tiveram respostas que têm 20 anos. De 10 pessoas, 9 falaram que tem 20 anos. Essas informações você vai consultar sempre. E é uma coisa que você tem que atualizar sempre também. Recentemente eu fiz uma dessas perguntas, eu fiz algumas dessas perguntas lá no meu Instagram, eu fiz um formulário para as pessoas responderem. Foi importante saber, porque às vezes o meu público-alvo ele pode se renovar, sabe? Às vezes mais pessoas jovens podem assistir os meus vídeos, ou às vezes mais pessoas um pouco mais velhas podem assistir os meus vídeos. Então você precisa consultar sempre esse seu material para você, antes de fazer qualquer conteúdo, você definir o objetivo desse conteúdo. Por exemplo, eu antes de fazer qualquer vídeo no YouTube, eu defino o objetivo do vídeo. Esse vídeo eu quero vender alguma coisa. Esse vídeo eu quero somente dar conteúdo de valor. Esse vídeo eu quero levar a pessoa para uma lista. Esse vídeo eu quero fazer isso, 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 entendeu? E aí depois eu posso consultar minha tabela com os dados do meu avatar para eu ver, ah, tá, então eu posso usar esse argumento nesse vídeo, então eu posso usar essa informação nesse artigo, entendeu? E agora é hora de criar o seu avatar, meu amigo, minha amiga. O que você vai fazer agora? Você vai clicar no link na descrição que eu coloquei aqui embaixo, vai colocar o seu e-mail, vai baixar esse PDF aqui, PDF não, PowerPoint, e vai responder essas perguntas aqui. Você vai procurar, vai definir o seu avatar, vai definir o seu público-alvo, vai definir o seu nicho. Primeiro você tem que definir o seu nicho, né, meu amigo? Se você não definiu o seu nicho ainda, pelo amor de Deus, hein? Define o seu nicho, define o seu público-alvo e depois vai definir o seu avatar, ok? Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o like, se inscrever nesse canal para mais vídeos como este. E se você gostou também dessa apresentação aqui no PowerPoint, eu vou deixar ela aqui embaixo, tá? No link que você pode clicar, colocar o seu e-mail e receber lá no seu e-mail. Ok? Espero que realmente tenha te ajudado. Se você quiser escrever um comentário aqui embaixo falando se ajudou, se não ajudou, o que faltou, o que não faltou, se tá ótimo, se tá bom, se tá ruim, se tá completo. Enfim, coloca aqui a sua opinião. Um beijo pra você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Bye!